Memórias. Me lembro perfeitamente bem. Em 1972, um pouquinho antes, eu conheci o Geraldo Polezi, enquanto ele era o radialista que fazia um programa de noticiário na então Rádio Cultura. E ele cobria a Câmara Municipal. No fim, nós acabamos nos aproximando por laços profundos de amizade. E depois, logo em seguida, ou um pouco tempo depois, o Polezi se elegeu vereador num partido que era de oposição ao meu. E naquela época que o Polezi se elegeu, o prefeito foi o Valdemar De Santi, e que era o adversário ferrenho do partido do Polezi. E lá, quando começou os mandatos, o Polezi teve um início que ele veio ferrenhamente também contra o Valdemar De Santi nas manifestações. Depois ele foi entendendo que, na realidade, o que nós queríamos, e chefiados pelo De Santi, era o bem da cidade. E aí ele passou a integrar o nosso grupo. E teve uma época em que o partido dele fechou questão contra um projeto de lei que estava na Câmara para ser apreciado. E no final, o Polezi e o Júlio Rente Ferreira, o Gugu, que também era do partido dele, não votaram a favor do partido dele, e sim em nosso favor. Quer dizer, naquela época, ao que me consta, pelo que me lembro, eles tinham um vereador a mais do que o nosso. Quer dizer, a bancada deles era majoritária. Aí eles vieram e começaram, depois disso tudo, eles passaram a votar conosco em algumas questões, evidente, não todas, porque o Polezi era extremamente combativo no que se referia ao bem-estar da população dele. Aí, nesse fato, o Polezi foi processado pelo partido, que queria, como era do regimento interno do partido dele, ele estava sujeito à cassação do mandato. E houve aí uma série de incursões que a gente começou também a ajudá-lo a ir a São Paulo, conversar com as pessoas, com o presidente do partido dele e tal, que era meu amigo. E em função disso, eles realizaram lá uma reunião e acabaram com a questão e a coisa ficou do mesmo tamanho. E aí o Polezi passou praticamente a votar quase sempre conosco. Porque nós tínhamos um grupo que não admitíamos coisas erradas na Câmara Municipal. E a gente combatia mesmo. Quer dizer, mesmo sendo da situação, eu cheguei a votar muitas vezes contra mensagem de leis, de projetos que o Valdemar De Santi enviava para a Câmara. E o Polezi era da mesma forma. E havia um caso que, segundo consta, era do interesse da cidade. E que o partido que ele estava na época, se não me engano, era PDS, não concordava. E o Polezi votou contra. Quer dizer, a grande realidade é que nós votávamos em função da nossa consciência e não daquilo que mandavam a gente fazer, entendeu? O que eu me lembro do Polezi, o Polezi era um homem extremamente combatível, tanto que em 1982, quando eu deixei a Câmara Municipal, o Polezi foi reeleito vereador, ele foi para outro mandato e se elegeu presidente da Câmara. E nessa época ele sofreu muito, inclusive me consultava em alguma parte jurídica. Na época que o Polezi era radialista na Rádio Cultura, o programa dele era de uma amplitude regional, né? Depois se apareceram
outras pessoas. Aí o Polezi saiu, foi substituído aí pelo Madalena, aquela coisa toda, mas o Polezi era um ícone do noticiário na região. O Polezi sempre me insistia para que eu fosse candidato. E quando eu fui candidato em 90, ele me ajudou extremamente. Ele me fez propaganda gratuita no jornal, aquela coisa toda. Esse programa inteiro, entendeu? Mas ele falou de muita coisa, minha vida inteira. Aí foram minha neta, que era uma menininha pequenininha, meus filhos, minha nora, minha mulher, todo mundo se manifestou. E ele fez, inclusive, uma reportagem sobre o meu escritório, que estava já onde eu estou agora. Tal. Quer dizer, foi muito boa o contato que eu tive com esse programa que ele realizou comigo. Eu fiquei muito honrado, porque esses programas de entrevista que ele fazia com a família, aquela coisa toda, ele só fazia com pessoas de muita, vamos dizer assim, de muito conhecimento público, que realizou muito trabalho social, político, religioso, aquela coisa toda. E me colocou no meio desse pessoal que me honrou sobremaneira. A imagem de um amigo leal, fiel, entendeu? Que só conversava coisas importantes, que não perdia tempo com querelas e que, na realidade, se constituía também de uma personalidade em Araraquara. Eu lamento muito, porque me parece que o Polezi também não se dava muito bem com o atual prefeito de Araraquara, e a exemplo do que ocorria com o Valdemar Dessante, que nesses mandados do Edinho Silva, ele não colocou, não homenageou nenhum dos políticos de renome, de evidência e que prestaram relevante serviço à comunidade. Ele nunca botou o nome numa rua, numa praça, ou coisa parecida. A exemplo, por exemplo, não sei se você conheceu, de um amigo nosso que eu tenho uma lembrança muito amorosa e respeitosa, com o ex-vereador Rubens Belardi, que era lá da Vila Xavier. Ele não colocou o nome do Valdemar Dessante, quer dizer, que foi, e a gente pode dizer com a boca cheia, foi o melhor prefeito que Araraquara já teve. Ele foi prefeito em 3 legislaturas, e ele tinha uma fábrica de produtos de refrigeração na 9 de Julho e morava aqui na Padre Duarte. Ele subia a pé, ele passava pelo centro da cidade e nunca ninguém o abordou para falar alguma coisa, somente para admirar e aplaudir. E a mesma coisa acontecia com o Polezi, entendeu? Com o Rubens Belardi. E, no entanto, esses nomes não estão sendo lembrados não há um ponto que sirva para que se reverencie esses ídolos políticos que passaram pela cidade.